Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à série de vídeos onde a gente tem tratado sobre algumas regrinhas aí famosas da matemática já de longa data que a gente escuta, e a tentativa aqui que se faz é de mostrar o mecanismo por trás da regra, né, o porquê dessas regras, para que a gente veja a matemática com outros olhos, como uma série de mecanismos que têm a sua lógica e que podem ser usados aí nas mais diversas ciências, né? A matemática, como a rainha das ciências, está presente aí nas engenharias, na economia, em todas as áreas que você imaginar, ela vai estar envolvida. Na aula de hoje eu quero falar sobre uma regra que tem a ver com a história do passa para lá, passa para cá também, para variar, né? Essa é uma história recorrente aí na matemática, essa coisa do passa para o outro lado. Mas lembre-se de que nada passa, nada passa. Vamos ver aqui, ó. Como é que você resolveria essa equação aqui, ó? X elevado ao quadrado é igual a 25. O que significa resolver essa equação? Dizer qual número que, se eu colocar no lugar do x e elevar ao quadrado, multiplicar por ele mesmo, vai dar 25. Eu escolho um número fácil mesmo para deixar bem prática a nossa explicação. A gente sabe, só de olhar para essa equação, que o resultado é 5. Como que a gente resolveria? X, eu tenho que deixar o x sozinho para saber o valor dele. O que eu faço com o 2? Já sei o que você vai falar. Ele passa, né, por debaixo da cordinha e vai virar raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Do número que já estava lá, o 25. E aí a gente sabe qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25, é o 5. Tá aí a nossa resposta. O que eu quero mostrar para vocês é que esse 2 não passa como raiz, tá? Quero mostrar a origem disso daqui. A gente tem que ter em mente algumas coisas aí, ó, das operações matemáticas e suas operações opostas. Você quer ver uma coisa? Ó? Qual a operação oposta da soma? Não vem falar que as 4 operações é coração, fígado e rim. E mais o que? Deixa pra lá. Qual a operação oposta da soma? É a subtração, ok. Qual a operação oposta da divisão? É a multiplicação. Vou usar o x, como a gente fazia no primário, aqui mais tarde, depois a gente passa a usar o ponto, né, como multiplicação. Aí surge uma que às vezes a gente não se dá conta, mas é uma operação também, ó, a radiciação, a raiz de um número x, vou usar o x aqui. Aqui vai ter um índice, né, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, depende do número aqui. Qual a operação oposta da radiciação? É a potenciação, seria x elevado a y. Tá? Tenha em mente isso, de que a radiciação e potenciação são operações opostas, para a gente entender esse mecanismo aqui. Você quer ver o que vai acontecer? Lembrando de novo da regra da balança, né? A gente vai chegar numa outra regra aqui que diz o seguinte. Resolve para mim essa equação aqui, ó. A raiz quadrada, índice 2, raiz quadrada de 4 ao quadrado. Como que a gente faria? Primeiro a gente resolve o que está dentro aqui da raiz, né? Então ficaria a raiz quadrada de 4 vezes 4. Vamos apagar aqui esta parte. A raiz quadrada de 4 vezes 4, calma, que é igual a raiz quadrada de 16. E qual é a raiz quadrada de 16? É o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 16. De novo, eu coloquei um exemplo fácil para a gente achar aqui, ó. Vai dar número 4. Olha só, deu 4, não deu? E 4 já era o número que a gente tinha aqui, ó, na raiz inicialmente. A raiz quadrada de 4 ao quadrado é igual a 4. Eu podia simplificar isso daqui fazendo simplesmente o seguinte processo. Ó. É daí que surge mais uma regrinha também, mas que tem a sua razão de ser. Quando o índice da raiz é igual ao expoente aqui, eu posso cancelá-los e o resultado fica sendo
simplesmente o número. Então eu já poderia ter feito essa conta assim, ó. A raiz quadrada de 4 ao quadrado, o índice é igual ao expoente? Eu já sei que isso vai dar 4. Por quê? Lembra daquela propriedade. A potenciação e radiciação são opostas. Então, se eu faço 4 vezes 4 dá 16, e qual o número que multiplicado por ele mesmo? Qual a raiz de 16? Dá 4. Eu estou indo e voltando. É aquela história, se for para ir para voltar, a gente nem vai. São operações opostas, tá? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui para fixar. Por que eu estou batendo nesse conceito aqui? Porque é ele que vai servir para a gente entender que aquele 2 não passa como raiz, tá? Mais um exemplo aqui, ó. A raiz quadrada de 3 ao quadrado. Vamos fazer o processo completo, ó. Seria a raiz quadrada de 3 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 9, e eu coloquei de novo um exemplo fácil para ficar bem prático para a gente. Ó. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? A gente sabe que é o 3. Olha só, que não por acaso é o mesmo número que a gente já tem aqui. Ó. Por que isso acontece? Porque eu estou elevando ao quadrado e tirando a raiz depois, eu estou indo e voltando. Então a gente poderia resolver isso assim, ó. A raiz quadrada de 3 ao quadrado, o expoente é igual ao índice? Então eu sei que vai dar 3. Já simplifica aqui, ó. E isso dá certo sempre que o índice é igual ao expoente, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. E aí a gente já vai chegar na história do expoente passar como raiz. Um último exemplo aqui, então. A raiz quarta, ó, já estamos aumentando o índice. A raiz quarta de 2 elevado à quarta. Quanto que daria isso daqui? A gente faria assim, ó, processo completo. A raiz quarta de 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 repetido 4 vezes, né? Isso vai dar o quê? A raiz quarta de quanto? De 16. Então significa o que responder essa conta? Qual o número que multiplicado por ele 4 vezes, por ele mesmo, vai dar 16? Isso já está aqui, ó. É o número 2. Que é o mesmo número que a gente tem aqui, ó. Em outras palavras, eu poderia ter resolvido isso da seguinte maneira. A raiz quarta de 2 à quarta, o índice é igual ao expoente? Eu já sei que isso vai dar 2. Como é que a gente exprime isso de uma maneira genérica, né? Com uma incógnita? É o seguinte, ó. Se você tem a raiz de um número x, onde o expoente vai x elevado a n, e a raiz aqui, vamos usar a letra m para representar. Se você tem esse índice igual ao expoente, m igual a n, você tem que o resultado disso com certeza será o próprio número x. Tá? Essa propriedade é que vai ajudar a gente a entender que o 2 não passa como raiz. Então vamos voltar lá na nossa equação original. Quer ver? Ó? Vamos apagar aqui, tomar um pó de pirim-pim-pim. Qual que era a equação original? Era assim, ó. X elevado ao quadrado é igual a 25. Muito bem. Como que a gente vai resolver, então? Esse 2 não passa, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, ó. Lembrar da regra da balança. De novo ela, ó. A gente sabe que isso aqui é um prato de uma balança, aqui é o outro. Um rosto aqui. Se eu estou dizendo que o que está nesse prato é igual ao que está nesse, há um equilíbrio entre esses pratos. De novo, né? Se eu acrescentar uma coisa nesse prato, eu altero o equilíbrio. Mas se eu acrescentar algo equivalente no outro, o equilíbrio retorna. Uma melancia aqui, põe uma melancia aqui. Alterou o equilíbrio. Mas se eu pôr uma melancia com o mesmo peso do outro lado, o equilíbrio volta. Esse é o conceito sempre envolvido, tá, na matemática. O que a gente vai acrescentar, então, que seja conveniente para a gente resolver esse exercício? A gente vai acrescentar um número aqui muito conveniente. Então, o que a gente pode colocar aqui nesse prato da balança
que vai ser conveniente para a gente deixar o x sozinho. Nosso objetivo é isolar o x, como sempre. Vamos tirar aqui essa melancia. Vamos apagar lá aqui. A balança. Todas as melancias. Chega de feira. Olha só, usando aquela propriedade, você concorda que se eu colocar esse x ao quadrado numa raiz quadrada, se eu tirar a raiz desse número, uma raiz quadrada. Por que eu coloquei uma raiz quadrada? Justamente para que o índice seja igual à potência, ao expoente aqui. Você concorda que eu posso cancelar essa raiz com esse expoente? E aí o que me sobra? Justamente o que eu queria. Ó. Eu consegui deixar o x sozinho. Só que, de novo, pensando na balança, eu acrescentei uma operação aqui nesse prato, uma raiz que não existia na equação original. Eu alterei o equilíbrio. Para recuperar o equilíbrio, eu vou do outro lado, no outro prato da balança, e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma raiz quadrada também. Aí o equilíbrio volta. Coloquei uma raiz quadrada aqui, coloco uma raiz quadrada do outro lado também. O equilíbrio foi restabelecido. E aí que surge, ó, agora você tem a raiz de 25 que vai dar o nosso 5. É assim que a gente resolve. Então veja que, na verdade, o 2 não passou como expoente. Na verdade, o que nós fizemos foi tirar a raiz quadrada de ambos os lados da equação. Tá? Esse é o segredo. Vamos para mais um exemplo, então, aqui, ó. Vamos pegar um aqui, ó, a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Quanto que daria isso? Primeiro, pelo jeito, vamos fazer a forma completa aqui, ó. Ficaria a raiz cúbica de 5 vezes 5 vezes 5. Se você fizer essa multiplicação, isso vai dar 125. Então, na verdade, você tem a raiz cúbica de 125, que vai nos dar justamente quanto? Qual número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 125, que é o próprio 5. Então, a gente já poderia fazer isso como? Cancelando o índice da raiz com o expoente do número, o resultado já seria o próprio número 5. Vamos fazer mais um exemplo, então, aqui para encerrar esse vídeo. Ó. Seguinte, vamos apagar aqui, vamos apagar tudo. Tudinho. Seguinte, como que você resolveria essa equação aqui? Ó? X elevado ao cubo é igual a 27. Alguém vai comentar aí, você só escolhe números fáceis, né? Sim, porque o objetivo aqui é mostrar o funcionamento dessa regra de que o número não passa, tá? Das operações. Por isso que a gente escolhe números fáceis. Números que não dão raízes exatas, a gente pode tratar também num outro vídeo, que com certeza eles dão um pouco mais de trabalho, mas vamos lá. Como que você resolveria isso? Você faria o seguinte, o 3 passa para o outro lado como a raiz cúbica, não é isso? De 27. Aí daria o quê? Qual o número que multiplicado por ele mesmo? 3 vezes dá 27. Como está fácil, a gente sabe que esse é o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Mas, na verdade, nem tudo são flores na vida de Joseph Klimber. Vamos ver qual que é o processo real aqui de resolução. Então, vamos voltar à equação original. X ao cubo é igual a 27. Lembrando dos pratos da balança, o que a gente vai fazer, na verdade? Para que eu me livre desse 3 e deixe o x sozinho, eu vou conseguir esse efeito, ó, você concorda que se eu colocar uma raiz cúbica agora aqui, ó, raiz cúbica de x ao cubo, nós vamos cair naquela propriedade. O índice da raiz é igual ao expoente, eles se cancelam. Aí eu consigo o meu objetivo, que era deixar o x isolado. Mas aí que tá, eu alterei o equilíbrio da balança. Quando eu coloquei uma operação aqui que não existia na equação original, não tinha raiz aqui. Colocou uma raiz desse lado, vai lá do outro lado e põe aqui uma melancia? Não, põe a mesma coisa que você pôs lá, uma raiz cúbica. É assim que aparece essa raiz aqui, ó. E aí você tem o que? A raiz cúbica de 27 é o nosso 3. É isso aí, pessoal. Dê a sua opinião aí. Muito obrigado.